Você acabou de sair de uma conversa e sente que alguém enfiou a mão dentro de você e apagou uma luz. O peito está apertado, a respiração curta, e a sua cabeça roda em círculos tentando encontrar o momento exato em que tudo virou. E a parte mais perturbadora é essa: nada explícito aconteceu. Ninguém gritou, ninguém bateu a porta, ninguém quebrou nada na sua frente. Não existe uma cena para apontar e dizer: foi ali, foi naquele segundo. E mesmo assim você se sente atacado. Se sente menor do que era uma hora atrás. Como se alguém tivesse entrado silenciosamente dentro de você e baixado o volume da sua própria voz. Essa sensação tem nome. E se você já sentiu isso, eu preciso que você escute com muita atenção o que vem agora, porque você não está ficando louco e definitivamente não está sozinho nisso. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que quase todo mundo vai contornar a vida inteira sem nunca entender direito. A gente vai falar sobre a mecânica real do comportamento tóxico. Não de um jeito vago, não com frases bonitinhas de motivação. A gente vai entrar na psicologia, na estratégia, no funcionamento concreto do que está acontecendo por trás daquele sorriso que te deixou estranho. Porque existe uma verdade que ninguém na sua vida quer falar em voz alta. Ser gentil com a pessoa errada não é uma virtude, é uma vulnerabilidade. E hoje a gente vai consertar isso juntos, passo a passo, sem rodeio, sem conversinha, com um tipo de clareza que muda o jeito que você caminha pelo mundo a partir de amanhã. Amigos, se inscrevam no canal e deixem o like. Isso ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Agora respira fundo, porque o que vem a seguir é o motivo exato de você se sentir pequeno, e ninguém nunca te contou. Antes de avançar mais um passo, eu preciso deixar uma coisa absolutamente clara, porque muita gente confunde o caminho e acaba virando aquilo mesmo de que está tentando escapar. Isto aqui não é um convite para você virar frio. Não é um manual para virar cruel. Não é uma licença para se transformar na mesma criatura que te deixou esvaziado. Isto é um mapa de compreensão. Porque não dá para se defender de um jogo cujas regras você nunca aprendeu. E o erro que quase todo mundo comete, inclusive você, inclusive eu em algum momento da vida, é exatamente o mesmo. A gente olha para a pessoa tóxica e assume, lá no fundo, que ela sente, pensa e processa o mundo do mesmo jeito que a gente. A gente acredita, de verdade, que se explicar os sentimentos com calma suficiente, se for paciente o bastante, se for gentil até o ponto de doer, um dia ela vai finalmente entender e vai caminhar até o meio do caminho para te encontrar. Eu preciso que você absorva o que eu vou dizer agora. Essa suposição, essa crença doce e humana, é exatamente o alicerce do seu sofrimento silencioso. Porque o outro lado não está jogando esse jogo. Onde você enxerga a conexão, ele enxerga a alavanca. Onde você oferece confiança, ele estoca munição. Onde você mostra uma parte frágil e delicada de si mesmo, ele anota silenciosamente a localização exata daquele ponto, para usar depois, quando for mais útil. Não é que ele seja um vilão saído de filme. A maioria sequer percebe o que faz. Esse comportamento está colado dentro dele como um sistema operacional antigo, rodando em segundo plano. E existe um motivo específico, um motor escondido, pelo qual nada do que você diz, por mais bonito que seja, consegue atravessar essa parede invisível. E esse motor é o próximo segredo que você precisa conhecer. Tentar convencer uma pessoa tóxica usando o sentimento é exatamente como tentar instalar um aplicativo moderno dentro de uma torradeira velha. O hardware simplesmente não foi feito para isso. Você pode bater o botão quantas vezes quiser, pode explicar com carinho, pode chorar, pode desenhar, nada vai rodar, porque o processador do outro lado não suporta o tipo de informação que você está tentando transmitir.
E a primeira virada de chave que você precisa dar hoje é parar de tentar consertar essa incompatibilidade encolhendo você mesmo. Chega de se explicar 3 vezes para a mesma pessoa. Chega de pedir desculpa por ocupar espaço no próprio dia. Chega de encenar uma bondade infinita na esperança de que um dia ela finalmente vai enxergar o seu valor. Eu preciso que você absorva isto. Ela já enxerga. Ela sempre enxergou. É exatamente por isso que continua voltando, porque existe um motor escondido dentro desse tipo de gente, e esse motor não é maldade de filme de terror, é medo. Um medo antigo, quieto, que ela mesma quase nunca admite para si. Medo de ser irrelevante, medo de ser comum, medo de olhar para a própria vida e perceber que, sem você reagindo ao que ela diz, ela não faz barulho nenhum no mundo. E o jeito que ela encontrou, sem nem pensar direito, de calar esse medo, foi garantir que importa para você. Garantir que consegue estragar a sua tarde com uma única frase atravessada. Porque se ela consegue mexer com o seu humor, com o seu sono, com a sua cabeça, então na cabeça dela, ela existe, ela tem peso, ela é alguém. A sua reação emocional, aquele aperto no peito que você sentiu, é literalmente o comprovante de que ela é importante. E no momento em que você compreende isso, uma peça se encaixa. Porque agora você entende que a conversa nunca foi sobre o assunto, e a contramedida mais poderosa também é a mais difícil, e ela começa com uma ideia muito específica. A ideia é essa: você precisa se tornar ilegível. Pense por um segundo num jogador de pôquer experiente. Ele não deixa o rosto entregar nada, não quando está com a pior mão da mesa, não quando está com a melhor jogada da noite. A carta é irrelevante. O que importa é que ninguém na mesa consegue ler ele. E essa neutralidade, essa cara lavada, não é fraqueza, é disciplina pura. E disciplina, nesse contexto, é armadura de guerra. Porque pessoas tóxicas são extremamente boas em ler sinais emocionais. Elas desenvolveram isso a vida inteira. É quase um sexto sentido, porque a sobrevivência social delas sempre dependeu de identificar rapidamente onde o outro dói. Elas te escaneiam constantemente, cutucam de leve, fazem um comentário teste aqui, soltam uma brincadeira esquisita ali, sempre observando como você reage. Elas estão procurando seus botões. Se descobrem que você tem insegurança com o seu trabalho, vão soltar frases que questionam sutilmente sua competência na frente de outras pessoas. Se descobrem que você tem medo de ser abandonado, vão usar o silêncio como uma arma cirúrgica, sumir de propósito, responder depois de horas, só para te deixar pendurado. Se descobrem que você vive atrás de aprovação, vão pendurar essa aprovação bem na sua frente e puxar de volta no último segundo. A sua defesa contra tudo isso é não dar nada para ser lido. Existe uma técnica na psicologia chamada método da pedra cinza, e a ideia é simples. Você se torna chato, plano, absolutamente sem graça para esse tipo de gente. Respostas curtas, vagas, sem cor emocional nenhuma. Não porque você está derrotado, mas porque você está cortando o combustível que alimenta a máquina. E eu vou te mostrar agora, com um exemplo muito concreto, como isso funciona na vida real, porque aqui é onde quase todo mundo tropeça na hora do aperto. E o detalhe que faz tudo dar certo ou explodir na sua cara é quase invisível até você perceber. Imagine a cena. Você está numa reunião de trabalho, sala cheia, todos olhando para o mesmo quadro branco. E um colega, vamos chamar ele de Mateus, solta uma frase bem no meio da conversa, daquelas que parecem inocentes, mas carregam veneno. Ele diz, com um sorrisinho de canto: alguns aqui estiveram presentes a semana inteira fazendo o trabalho de verdade, né? A sala fica em silêncio por um segundo, e todo mundo olha de canto para você. Mateus não falou seu nome, não precisou. A flecha já estava mirada antes da conversa começar. Ele quer que você se atrapalhe na frente dos outros.
Ele quer que você comece a listar justificativas, que fale das reuniões com clientes, do relatório que você entregou no fim de semana, que saia da sua cadeira com a voz meio rachada, defendendo seu próprio espaço. A resposta não treinada, aquela que quase todo mundo dá, é essa. Você começa a explicar, começa a provar, começa a se defender. E no segundo em que você faz isso, perdeu. Porque agora a reunião virou sobre você, virou sobre a sua competência, e a pauta original evaporou. Mateus conseguiu exatamente o que queria. A versão treinada funciona de um jeito totalmente diferente. Você olha para Mateus com calma. Deixe o silêncio se espalhar pela sala por uns 3 segundos, que naquela situação parece uma eternidade, e responde, com a voz morna, quase sem cor nenhuma, observação curiosa, Mateus. E volta para o quadro branco, continuando a apresentação como se absolutamente nada tivesse acontecido. E é aí que a mágica acontece. Todo mundo na sala sente a mudança. Mateus empurrou e você não empurrou de volta. Você simplesmente saiu de lado e ele cambaleou dentro do silêncio que ele mesmo criou. Isso não é passividade, isso é precisão cirúrgica. Mas existe um detalhe minúsculo nessa jogada que, se você errar, faz tudo desmoronar na sua frente em tempo real e quase ninguém percebe qual é. O detalhe é esse. Você precisa estar genuinamente não abalado, ou no mínimo, convincente o suficiente para parecer. Porque pessoas tóxicas sentem a diferença, e sentem rápido, entre alguém que está engolindo raiva por dentro e alguém que realmente não foi afetado. A raiva engolida tem um cheiro. Ela sai nos ombros tensos, no jeito que a mandíbula trava, naquele meio segundo a mais que a pausa demora. E no momento em que elas sentem esse cheiro, sabem que o tiro acertou, só que você não quis admitir. E aí elas vão atirar de novo, até você explodir. O trabalho então é caminhar de verdade rumo à indiferença, e não apenas fingir. E agora vamos falar de outra frente igualmente importante, porque ser elegível com o rosto não basta se você continua abrindo o peito com as palavras. Cada pedaço de informação pessoal que você entrega para uma pessoa tóxica é uma arma guardada no armário, esperando o momento certo para ser usada. Isso não é paranoia, é leitura de padrão. Você conta para uma amiga manipuladora que está passando aperto financeiro naquele mês. Ela sorri, diz que entende, abraça. 6 meses depois, num jantar com outras pessoas, ela solta, de leve, você não pode comprar isso, né? E todo mundo na mesa sabe do que ela está falando, menos você, que agora precisa decidir entre rir junto ou sumir. Você conta para um colega de trabalho que está tendo briga em casa. Ele fica quieto, escuta, parece amigo. Dali em diante, essa informação vira uma pasta mental que ele folheia quando quer te desequilibrar numa discussão de projeto. Eles não recolhem esses detalhes por cuidado, recolhem porque informação é alavanca, e no mundo deles, alavanca é tudo. Então existe uma regra de ouro, uma forma específica de falar que te protege sem te fazer parecer frio, e quase ninguém aprende isso, até que seja tarde demais. A regra de ouro é uma só. Você precisa virar estrategicamente vago. Não grosso, não gelado, não esquisito. Apenas vago de um jeito educado, agradável, que não levanta nenhuma bandeira vermelha. Quando uma pessoa tóxica te pergunta como você está, não entrega o filme inteiro. Existe uma fórmula que funciona quase sempre e ela cabe numa frase curta. Você diz, sinceramente, estou ocupado, tem bastante coisa rolando, mas estou seguindo firme. E você? Pronto. Você foi simpático, disse algo que soa real, não revelou absolutamente nada de útil e no mesmo movimento devolveu o holofote para o lugar que pessoas tóxicas mais amam iluminar, que é elas mesmas. E aí acontece uma coisa quase engraçada. Elas agarram o holofote com as 2 mãos e começam a falar. Enquanto elas falam, você observa, você escuta, você aprende. Você está em silêncio, você está seguro e ainda por cima está coletando informação sobre como elas pensam, o que elas temem,
o que elas querem. Essa mesma lógica se estende para um lugar que quase ninguém pensa direito, que é a rede social. A gente foi treinado para postar tudo: conquistas, quedas, medos, perdas, o prato do almoço, o término do relacionamento. A gente chama isso de autenticidade. E para relacionamentos saudáveis, é lindo. Mas para a pessoa tóxica que te segue em silêncio, cada postagem crua é um mapa detalhado mostrando exatamente onde mirar o próximo tiro. Você posta que está num momento difícil, ela entende que você está aberto para um novo ciclo de influência. Você posta uma vitória grande no trabalho, ela nota mentalmente qual é o próximo alvo a ser minado. Privacidade não é vergonha. Privacidade não é esconder algo sujo. Privacidade é dignidade com muro alto. Sua casa tem porta por um motivo, e não é porque tem coisa horrível dentro. É porque nem todo mundo merece entrar sem bater. E quando você começa a fechar essa porta, a pessoa tóxica percebe na mesma hora, e ela reage de um jeito muito específico. Ela reage com uma isca. E a isca vem disfarçada de tristeza, de carinho, de preocupação com a amizade de vocês. Ela diz: "Você anda tão distante ultimamente?" Ela diz: "Sinto que você não me conta mais nada." Ela diz: "Pensei que a gente fosse mais próximo do que isso." Reconhece imediatamente o que isso é. Isso não é saudade. Isso não é conexão genuína sendo quebrada. Isso é uma tentativa cirúrgica de te puxar de volta para dentro do padrão antigo, usando culpa como linha de pesca. E se você morder essa isca, tudo o que você construiu até agora desmorona em 2 minutos de conversa. Então não morde, responde com calor estratégico, daqueles que parecem carinhosos, sem entregar nada. Você diz: "Tenho tido bastante coisa na cabeça, desculpa, me conta, como você está?" Redireciona, mantém vago, preserva seu território com um sorriso. E agora vem a técnica mais contraintuitiva dessa história toda, a que parece errada na primeira vez que você escuta e que, quando você aprende a usar, vira quase um superpoder silencioso. Ela se chama fogging, e a ideia é, em vez de brigar com a pessoa tóxica, você concorda com o suficiente do que ela disse para tirar o combustível do ataque dela. Por que isso funciona? Porque quando a pessoa tóxica vem com uma farpa verbal, ela veio carregada, ela veio preparada para a guerra. Ela já imaginou na cabeça os 3 contra-ataques que você vai tentar e preparou resposta para cada um. Esse vai e vem é o campo de batalha favorito dela, é onde ela brilha. Mas e se você simplesmente sair desse campo? Não fugindo, não cedendo, mas removendo o atrito que ela precisa para continuar empurrando. Deixa eu te dar o exemplo mais cruel e mais libertador dessa técnica, porque é com esse exemplo específico que a maioria das pessoas finalmente entende o que está fazendo de errado a vida inteira. Imagine a cena: um familiar controlador, pode ser um pai, uma mãe, uma tia, um irmão, te liga no meio da semana e dispara. Você nunca liga, você nunca aparece, claramente você não liga mais para essa família. O impulso é instantâneo. Você quer listar as vezes que ligou, lembrar do último almoço de domingo, jogar datas, provar com fatos que a acusação é injusta. E no segundo em que você começa essa defesa, já perdeu. Porque essa discussão vai durar 40 minutos, talvez 1 hora, e no fim você vai desligar o telefone com a garganta apertada e a certeza de que não adiantou nada. Não porque você está errado, mas porque o outro lado nunca quis a verdade. Ele queria o combate. A resposta de Foggin é outra coisa inteiramente. Você escuta a acusação, respira uma vez e responde com voz calma: "Você tem razão. Provavelmente não tenho ligado tanto quanto você gostaria." Ponto. Silêncio. Sem explicação longa, sem promessa de mudar, sem abrir nenhuma porta nova para a pessoa entrar com mais 5 acusações em seguida. Você concordou com a superfície da frase, sem validar o veneno que estava por baixo. E aquela frase, "você tem razão", dita com calma, sem ironia, sem rancor,
Ela desarma a pessoa mais rápido do que qualquer contra-ataque. O outro lado estava com as luvas do boxe amarradas nas mãos, pronto para subir no ringue. E você sentou, serviu 2 copos de água e disse: Vamos conversar outra hora. A agressão dele fica sem lugar para ir. Ela volta, bate nele mesmo. Agora imagina a mesma técnica num momento ainda mais delicado. Aquele em que alguém está distorcendo a realidade na sua frente, te olhando no olho e dizendo: Você está sendo completamente irracional agora. Você está exagerando tudo. E é aqui que o ego vai brigar com você de um jeito feio. E se você não souber o que fazer, cai direto na armadilha. A resposta defensiva é a armadilha. Você diz: Eu não estou sendo irracional. Quem começou isso foi você. E a pessoa sorri por dentro, porque era exatamente isso que ela queria ouvir. Ela te olha e diz: Viu? Você está provando o meu ponto. Está descontrolada, está confirmando tudo. E agora você está encurralado dentro da versão de você que ela desenhou. A resposta de Fogging corta esse nó com uma frase só. Você diz: Consigo entender por que pode parecer assim para você. Ponto. Você não concordou que está sendo irracional. Você não admitiu culpa. Você apenas reconheceu a percepção dela, sem validar a percepção como fato. E ela fica sem ponto de apoio para puxar você mais fundo. Eu sei que o seu ego vai protestar, vai gritar por justiça, vai querer que a pessoa volte no outro dia dizendo: Você estava certa, eu estava errado, me desculpa. Me escuta com muito carinho agora. Isso quase nunca acontece. Porque ela não discute para encontrar verdade, ela discute para dominar. Dê o pequeno troféu, guarde a sua paz e vá construir a vida que disseram que você nunca teria. E agora chega o último nível dessa compreensão toda, aquele que faz diferença mesmo quando nada mais funciona. Disponibilidade tem preço. Quando você está sempre presente, sempre respondendo em minutos, sempre indo em todo evento por obrigação, você ensina a pessoa que acesso a você custa nada. E o que custa nada é tratado como nada. Cortar esse acesso nem sempre é possível. Às vezes é um chefe, às vezes é um parente, às vezes é alguém que mora perto. Mas a ausência emocional é sempre possível. Documente conversas importantes em e-mail quando for profissional. Saia de cena sem discurso, sem carta final, sem última conversa emocional, porque qualquer cena final vira combustível para te puxarem de volta. Some devagar, bloqueie se precisar e siga caminhando para frente. E a moral que amarra tudo isso é libertadora. Você nunca foi fraco. Você nunca foi ingênuo demais. Você nunca foi sensível demais. Você estava jogando limpo num jogo em que o outro lado nunca usou as mesmas regras. Agora você conhece as regras. Vingança real não é acerto de contas. É esquecer quem te encolheu enquanto você constrói algo grande demais para essa pessoa encostar. E agora, eu preciso te perguntar uma coisa que vai doer e quero muito sua resposta nos comentários. Quem é a pessoa que apareceu na sua cabeça enquanto você escutava tudo isso e por que você ainda permite que ela tenha esse espaço dentro de você? Se isso aqui fez sentido, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo, porque sempre tem mais camada para entender.